Oi, então, no vídeo anterior eu falei sobre as características principais do arcadismo, né? Dei um fechamento assim naquilo que eu considero assim mais importante, as características mais importantes do arcadismo, mas também falei que se você não pegar alguns textos para ler, isso vai ficar muito vazio na sua cabeça. Eu acho bem interessante você seguir essa dica que eu dei, que é, cara, vai tomar 10 minutinhos do teu tempo. Pega, entra no Google, procura no domínio público o livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, e lê, ah, sei lá, algumas páginas assim, rapidinho, tá? Dá uma folheada virtual nesse livro, tá? E eu fico pensando muito assim, sabe? Às vezes a gente passa para os alunos as características e os alunos decoram essas características, mas fica uma coisa muito solta, né? Porque você não foi lá e não foi ler, né? Acho importante você ler um pouco. Aquilo vai fazer mais sentido para você, tá? É muito importante, então, depois daquele vídeo lá do arcadismo, você lê a teoria, tá? Pega, sublinha, faz resumo, é, faz mapa mental, faz o que você achar melhor. Eu desenhava do lado do meu livro, assim, a lápis. Fazia uns desenhinhos, assim, coisas que depois eu lembrava rapidinho, tá? E aí você vai fazer o quê? Tá? Eu estava lembrando agora, quando eu estava estudando para o vestibular, eu estudei muita história e muita literatura, porque eram as matérias que eu mais gostava, né? É errado, né? A gente tem que focar naquelas que a gente tem dificuldade também, né? É, né? Nem é que de repente você não gosta muito de literatura, mas você tem que focar em literatura também, né? Não pode ficar escolhendo matéria, tem que escolher, tem que estudar todas e gostar de todas, e todas são legais, né? A gente tem, às vezes não tem maturidade para entender algumas matérias. Eu não tinha. No ensino médio, eu não tinha maturidade para entender que eu deveria ter dado mais uma chance para as exatas, sabe? Mas enfim, vamos lá. Eu falei das características principais aí do arcadismo, certo? E estou reforçando aqui a necessidade de você ler alguma coisa também, tá? Claro que ninguém vai ler agora isto aqui inteiro, porque isso não está caindo no seu vestibular, mas lê um pouco, assim, dá uma folhada para você ter um pouco mais de firmeza, né, nesse assunto, não ficar em decoreba de características, certo? Muito bem. A ideia hoje é falar sobre os dois livros aí que faltam do arcadismo, que são O Uruguai e Caramuru. Aliás, no vídeo anterior eu falei que eu ia falar, vi que não, cara, não ia dar tempo de começar esses livros, não ia, né? Então fiquei só nas características, certo? Vamos começar pelo Caramuru, tá? Gente, esses dois livros aqui, eles fogem bastante daquelas características tradicionais do arcadismo, que é a poesia pastoril, né, que envolve um pastor de ovelhas, pastoras, o campo, aquele rebanho de ovelhas, né, aquela casinha, aquelas árvores, aquele riachinho murmurante, de vez em quando alguma referência à mitologia greco-romana. Esses dois livros são tão diferentes que a gente às vezes pensa, cara, mas isso aqui faz parte do arcadismo? Faz. Esses dois livros eles fazem parte ainda do arcadismo, mas eles já começam uma tendência que vai ficar cada vez mais forte na literatura brasileira, que é a tendência indianista, tá? A próxima escola literária que a gente vai estudar é o romantismo, e no romantismo tem Iracema, tem o Guarani, tem o Birajara, tem Ijucapirama. Você vai ter muito indianismo no romantismo. Só que no arcadismo você já tem dois livros que falam sobre índios, Caramuru e o Uruguai. Beleza? Pois bem, tá, mas por que falar de índio assim, né? Essa coisa de ficar falando de pastores de ovelhas, né, e assim por diante que tem aqui, isso aqui é muito um modelo europeu, né? É uma coisa lá da Europa que estava se fazendo lá. Se você viu o capítulo sobre Bocage, você viu que ele fazia a mesma coisa lá. Então, o que foi feito? Importar esse modelo europeu e fazer aqui no Brasil, tá? É isso.
Só que esses dois autores aqui já começam com um processo assim, trazer a literatura mais para o Brasil mesmo, né? Uma coisa mais brasileira. E aí eles elegem os índios como personagens, tá? Isto aqui é um poema épico. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão que está em prosa, porque é uma versão para jovens, tá? Mas o original é para ser em versos, beleza? Como esse aqui, tá? Pois bem, pessoal, no arcadismo, né, o arcadismo é chamado de neoclassicismo, ou seja, é o novo classicismo. Eles estão novamente retomando os ideais greco-romanos. E na Grécia e na Roma Antiga, o que foi que Homero fez? Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. Lá no Renascimento, lá atrás, onde esse povo já estava se interessando novamente pela Grécia, pelos conhecimentos lá da Grécia Antiga, pela filosofia greco-romana e tal, o que o Camões fez? Escreveu os Lusíadas, que é um poema épico. Então, como agora, tá? Nesse período aí dos anos de 1700, com a Revolução Francesa acontecendo e com a Inconfidência Mineira acontecendo aqui também, esses ideais greco-romanos, né, estão novamente em alta. E lá na Grécia escreviam-se poemas épicos. Então esses dois rapazes aqui também vão escrever poemas épicos. Só que eles vão escrever poemas épicos que tenham a ver com o Brasil. Índio, tá entendendo? Então assim, Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, né? Camões escreveu os Lusíadas sobre a viagem de Vasco da Gama até as Índias. Nós somos brasileiros, nós vamos escrever sobre o quê? A gente vai escrever sobre índio, né? Então, gente, o Caramuru é o seguinte, tá aqui escrito Cecília Casas, mas porque a Cecília Casas adaptou esse livro, tá? Mas não é ela que escreveu. O Caramuru foi escrito por Frei de Santa Rita Durão, certo? E esse Frei, ele era um cara que adorava a obra Os Lusíadas do Camões e ele chegou à conclusão de que ele também ia escrever um grande poema épico imitando Camões. E ele imitou tanto Camões que ele imitou Camões assim na forma, tá? Ele também fez versos decassílabos, ele também escreveu com a rima AB, AB, AB e no final CC, né? Ele também escreveu em oitava rima, que são aquelas estrofes com sempre 8 versos, tá? Então ele imitou o Camões na forma assim total. Entendeu? E o objetivo dele era esse mesmo. Assim como os Lusíadas é a grande obra do povo português, Caramuru há de ser a grande obra do Brasil, comparável a Camões. Ele conseguiu esse feito? Não, não conseguiu. É tipo eu querer escrever igual Shakespeare, entendeu? Vai dar muito errado. Não vai dar certo. Sabe, você colocou o sarrafo muito alto, meu amigo, você não vai conseguir alcançar. Tá? Então dizem que no final assim da vida o Frei de Santa Rita Durão chegou a queimar uns versos aí porque ficou meio desanimado, falou, cara, vou tacar um pouco disso aqui na fogueira porque tá ruim isso aqui, não tá tão bom assim não, né? Tá, o livro é ruim? Não. Ele só fica enrolado depois de certa parte, ele enrola muito, ele enche muita linguiça. Mas não é um livro ruim, tanto que entrou para a história da literatura brasileira. A única coisa é que o cara queria ser igual Camões. E aí, gente, é como eu falei, o sarrafo é muito alto para você querer alcançar o Luís Vaz de Camões, que é muito Camões, entendeu? É difícil você chegar lá. Tá? Mas o que é esse livro aqui? Gente, o Caramuru, ele é um livro que vai falar sobre, diz aqui, Épico do Descobrimento da Bahia. Então, ele vai falar sobre o descobrimento da Bahia. E ele vai contar uma história de amor, tá? Ele vai falar sobre o... Olha só que legal. Esse aqui, gente, é o Caramuru. O nome dele, na verdade, é Diogo Álvares. Diogo Álvares. Diogo Álvares? Eu peguei o Polo na mão, agora estou pensando no Polo. Diogo Álvares Correia, tá? Esse é o nome dele, o nome português dele é Diogo Álvares Correia. E ele naufragou na costa brasileira. Ele estava dentro de um barquinho
e ele e sua tripulação naufragaram na costa brasileira, quase morreram afogados, mas conseguiram nadar até a praia. Legal, só que na praia um monte de índios veio atacando e o que ele tinha? Ele tinha uma pistola com uma bala e um monte de índios atacando. O que ele vai fazer? No desespero, ele dá um tiro para cima. E aí foi a sorte grande dele, sabe? Porque os índios, aquela tribo indígena nunca tinha escutado um tiro de arma de fogo. Então eles acharam que ele era um grande feiticeiro, filho do deus trovão, filho do trovão, capaz de fazer feitiçaria, né? E aí eles começam a chamar Diogo Álvares Correia de Caramuru, que significa filho do trovão. E ele vai, não é morto, eles não matam ele, então acham que ele é um grande feiticeiro, levam ele lá para a tribo, né, onde ele fica, vivendo lá com a tribo. E duas índias, que são as filhas do cacique, se apaixonam pelo cara. Moema e Paraguaçu. As duas se apaixonam por ele, entendeu? As duas irmãs. Só que o Diogo, o Caramuru, ele gosta só da Paraguaçu, tá? Ele gosta da Paraguaçu. E quando ele tem a possibilidade de pegar uma carona e voltar para a Europa, uma caravela francesa que está passando por ali, ele vai para a Europa junto com sua amada Paraguaçu. O que acontece com a Moema? A Moema, desesperada, vai nadando atrás. As índias todas nadam atrás para se despedir. Mas chega uma hora que as índias todas voltam para a praia. Mas Moema não. Moema está de coração partido. Moema está tão triste que ela continua nadando atrás. E ela podia ter voltado para a praia, mas ela, no desespero, ela nada atrás e acaba morrendo afogada, tá? Existe uma grande obra de arte brasileira famosa, que é Moema mesmo, procura, obra de arte Moema, esqueci o nome do pintor agora, tá? Mas é do romantismo brasileiro, a pintura. Mostra Moema deitada na beira da praia, afogada, tá? E eles vão fazer o quê, né? Eles vão para a Europa, vivem felizes para sempre, e aí a história passa a ser um pouco chata, tá? Porque daí começa a ficar muito enrolada a história, tá? E esse vídeo aqui também já está bastante enrolado, porque já tem 12 minutos de duração, e eu vou parando por aqui. Você precisa ser um especialista mestre ninja em Karamuru? Não, né? Esse livro ele não está caindo nos nossos vestibulares aqui da nossa região, tá? Então só por alto assim, beleza?